Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está sintonizando aí ou sintonizando agora aí no perfil Josi Lima. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço. Estamos aqui mais um dia e hoje é quarta-feira. Hoje é dia de tratamento, né, da cura interior. Você, meu irmão, que precisa de um tratamento. Pastor, esse tratamento é um tratamento que trata de dentro para fora. É um tratamento que trata o corpo, a alma e o espírito. Na verdade, o ser humano hoje está muito doente, né? O ser humano, existe uma doença que não existe remédio que pode curar, que é no problema emocional. É um problema dentro do ser humano. Não tem remédio físico que pode sarar. Muitas pessoas estão doentes, elas ficam doentes por dentro, depois elas vão ficando por fora. O corpo por fora vai sentindo a doença, né? A tristeza, a angústia, e vai ficando doente também. Então, se você não tratar o seu emocional, o seu emocional, o seu espírito que está doente, logo o seu corpo vai ficar doente. Então, isso é muito sério. Então, o tratamento é tratamento do corpo, da alma e do espírito. Então, hoje, às 2 da tarde, a partir das 2 horas da tarde, estaremos ali na nossa igreja, Comunidade da Família Cristã, na Rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia. Te esperando, meu irmão, para você fazer. Mas eu vou dizer para você que depende apenas de você querer. A Bíblia diz em Isaías 1,19, se você quiser, você comerá o melhor da terra. Porém, se você não quiser, você vai ser despedaçado. Você vai ser destruído. O Senhor, Ele dá para nós o caminho. Ele mostra para nós as luzes. Deus abençoe, querida. Deus mostra para nós o caminho para a gente seguir. Só que quem vai decidir vencer? Quem vai decidir abençoar, ser abençoado é você mesmo, pelas suas atitudes, né? As pessoas dizem, olha, se Deus quiser, um dia eu vou conseguir. Não, se Deus quiser, não, Deus quer. Se Deus quiser, eu vou chegar em tal lugar. Deus abençoe, Marlúcia. Deus abençoe, minha irmã. Se Deus quiser, eu vou chegar em tal lugar. Se Deus quiser, eu vou viajar, né? Se Deus quiser, chegarei até amanhã. Quem sabe hoje ele me leva, hoje mesmo. Mas o decidir vencer, irmão, é você que decide. O decidir caminhar, se levantar e tomar uma atitude é você. O Senhor Jesus, ele deu a vida por nós na cruz. E ele, naquela cruz, ele deu tudo que nós precisamos. Ele abriu o véu que estava fechado para nós. Ele abriu o véu de alto a baixo, dizendo para cada um de nós que nós temos liberdade para orar e buscar a Deus, e o Senhor vai ouvir a nossa oração através de Jesus. Quando nós oramos, em nome de Jesus, a nossa oração atravessa o céu. E logo o Senhor envia a resposta. E logo o Senhor opera. Então não tem essa desculpa de dizer, não, eu sou assim, eu vou ficar assim. É você quem decide caminhar a vencer qualquer problema na sua vida, seja um problema emocional, seja um problema espiritual, seja um problema financeiro, seja um problema com o seu marido, com o filho, ou na empresa, irmão. Depende só de você buscar. Pastora, tá ruim a minha empresa. Começa a botar o joelho no chão e ver o que é que está acontecendo. E Deus vai te revelar realmente o que é que está acontecendo, irmão. Então, tudo depende de uma busca. Então, a cura interior, ela vai te mostrar o caminho. Deus mostra o caminho. Quem vai decidir caminhar e ser abençoado é você. Tem pessoas que são saradas 100%. Tem pessoas que são saradas 70%, 50%, 30%. Depende de cada um. Depende da maneira que você busca, da maneira que você encara a cura interior. Tá? Aquilo que Deus quer para você, o propósito de Deus. Você vai aprender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Quando eu
entendi o propósito de Deus na minha vida, meu irmão, eu parei de sofrer, eu parei de ficar mimizando, perguntando por que isso, por que aquilo, por que eu tenho que perguntar? Não tenho que perguntar nada. Eu vou fazer o que está no meu alcance para fazer, tudo que tiver para fazer, eu vou fazer, irmão. Então, isso cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós, porque Deus trata cada um de nós todos iguais. Se você o buscar, se você orar, se você, a Bíblia diz, se você me buscar e orar, se você buscar a minha face, 2 Crônicas 7,14. Se você buscar e orar, arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu tua oração, sararei a tua terra. Tá? Então, é isso que Deus faz. Isso é muito importante. Então, esteja hoje às 2 horas da tarde, venha com temor, venha orando, venha pedindo para que o Senhor venha operar grandemente na sua vida, tá? E eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de 2 Crônica, capítulo 6. Se você não ouviu a mensagem de ontem, vai lá e veja a mensagem de ontem no YouTube, no Facebook. Eu acho que eu devo ter gravado, não me lembro se eu mandei para o YouTube. Mas qualquer coisa você vai lá e veja, tá? A palavra de ontem e a palavra que estamos pregando toda essa semana. Deus, Ele está bradando aos nossos corações. Quero que vocês tenham paciência comigo. Que o Espírito Santo, quando me manda, me dá uma palavra, eu tenho que obedecer. E às vezes a palavra que eu falo vai te irritar, vai te deixar você nervoso, vai... Ai, pastora, a senhora está falando muito duro, né? Não estou falando, eu estou falando aquilo que Deus me manda, irmão. Eu tenho que obedecer. Tá? Eu tenho que me obedecer. E como Deus opera, essa madrugada, eu recebi uma mensagem do irmão. Veja só como Deus, Ele faz as coisas. Recebi uma mensagem do irmão dizendo, pastora, Deus falou comigo, Deus disse para mim que eu tenho que ser parceiro do seu programa. Ó, irmãos. O que é, irmão? O que você acha? Tem pessoa que Deus fala, vai de noite, sonha. Deus deu visão para essa pessoa, para uma irmã. Deus deu visão para ela e disse, olha, quero que você seja parceira do programa Bom Dia Espírito Santo. Viu, irmão? Deus ainda fala, queridos. Porque Deus conhece o nosso coração e Deus sabe que nós estamos aqui, irmão, por amor às almas. Nós estamos aqui para brincar de crente, para pregar mensagem bonitinha para você, para passar a mão na sua cabeça. Nós não estamos aqui para passar a mão na sua cabeça. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, a palavra, tá? Não queremos aqui pregar mensagem, eu quero que fulano fique na minha igreja, tal. Não estamos chamando para você ficar na nossa igreja. Estamos pregando que você obedeça o chamado do Senhor. É claro que muitas pessoas, Deus manda, mas a pessoa não obedece. Mas aí não vou insistir, eu não vou falar, eu não vou dizer, não vou profetizar, não. Tudo é Deus que tem que fazer, não. Né? Eu vou, pastora, eu quero ir embora, não quero ficar aqui na nossa igreja mais. Irmão, vai com Deus. Entendeu? Eu quero depender apenas do meu Deus, do meu Senhor. Eu não quero depender de pessoas, não, eu tenho que passar a mão naquela cabeça, porque aquela pessoa é uma dizimista, forte. Não, eu tenho que fazer tudo para ficar na igreja. Irmão, estamos aqui para fazer a obra de Deus. É a obra de Deus. Está feliz, está contente, glória a Deus, aleluia. Não está, irmão. Faça aquilo que você quiser fazer, porque muitas vezes não é o Espírito Santo que manda, mas é a própria pessoa que fala, que diz, que sente. Deus não tem nada a ver com isso. Então, o homem e a mulher de Deus, ela tem que aprender a entender qual é o propósito de Deus para a vida dela, para ela não sofrer. Depois, quando ela tiver nas dificuldades, ela vai dizer, por que eu estou assim? Porque nós mesmos cavamos buraco para cair dentro. Vamos parar de cavar buraco, vamos parar de procurar cabelo em ovo, vamos parar de ficar fazendo coisas ou vendo aonde não existe para depois tomar uma posição, né? Às vezes a pessoa procura cabelo em ovo.
não é? Ela engole um camelo e quer coar um mosquito, coar um mosquito. O Senhor diz que nós temos que tirar a trave dos nossos olhos para poder ver o argueiro no olho do nosso irmão. Então, tem tantas coisas que nós temos que mudar, irmão. E nós temos que nos manter direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler, então, 2 Crônica, capítulo 6. Aleluias. Versículo de 1 a 12, nós vamos ler. A palavra do Senhor está dizendo assim. Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Veja, irmão, o que a palavra de Deus está dizendo. Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para a morada. É um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai. Isso Salomão está falando. E pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo. Porém, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi, para que estivesse cargo do meu povo Israel. E também Davi, meu pai, teve no seu coração a edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tivesse no teu coração a edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que é o Salomão, né? Que há de proceder dos teus lombos. Esse edificará a casa ao meu nome. E assim confirmou o Senhor sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai. E me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Glória a Jesus, aleluia. Está aqui, meu irmão, até o 12. A palavra de Deus, ela tem, assim, um poder muito grande de atuar na vida das pessoas. Como tem atuado na vida dos profetas, na vida de Abraão, de Isaac, Jacó, na vida de Davi, Salomão e muitos outros. O segredo desta palavra aqui é fazer mudar o coração do ser humano. Davi, ele queria construir uma casa para Deus. Mas o Senhor disse, não, Davi. Você não vai construir. Quem vai construir é o seu filho, Salomão. Então ele preparou tudo. E quando ele morreu, ele já deixou todo o ouro, a prata, tudo para edificar a casa de Deus. E Salomão seguiu o que Davi lhe propôs. Porque antes Deus já tinha escolhido Salomão para ser o próximo rei. Né? E, meu irmão, é preciso que as pessoas envolvidas dentro do projeto de Deus obedeçam aquilo que Deus tem que fazer. Porque se no caso Salomão dissesse assim, não, eu não quero edificar, não quero ser rei, eu não quero. Claro que Deus não iria pegar Salomão pelas orelhas ou pelo gargalo dele e dizia, não, você vai ter que ser rei. Não, de jeito nenhum. Salomão
Salomão aceitou de bom grado o mandato de Deus, e Deus usou Salomão poderosamente ali para fazer, tanto que no dia que ele se colocou diante de Deus, ele pediu ao Senhor, Pai, eu preciso, o Senhor falou, pede, Salomão, o que você quiser que eu vou te dar. E a Bíblia diz que ele orou e pediu sabedoria a Deus. Senhor, eu quero sabedoria para conduzir esse povo. É muita gente, é uma nação inteira, Senhor. E eu preciso de sabedoria. Ele não pediu ouro, não pediu prata, não pediu poder, não pediu a morte dos inimigos, mas pediu sabedoria. E Deus se agradou muito da oração de Salomão, de tal maneira que ele disse, olha, Salomão, já que você não pediu ouro, nem prata, nem a morte dos seus inimigos, eu vou te dar ouro, prata, poder, eu vou te dar riquezas e grande sabedoria. E foi isso que aconteceu com Salomão, que a Bíblia diz que não existiu, nunca existiu homem semelhante a Salomão, tamanha a sabedoria que Deus tinha dado a ele. Não é? Então, meu querido, minha querida irmã, a gente vem vindo e aprendendo com Deus como Ele tem direcionado o seu povo, a sua igreja. Que Deus ele não faz acepção de pessoas, Ele escolhe, simplesmente Ele escolhe e diz para nós aquilo que nós temos que fazer. E nós temos que ser obedientes, né? E fazer. No Gênesis 32, 31, ele diz assim, ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Irmãos, aqui, se você ler em Gênesis 32, você vai saber quem foi esse homem que mancou, né? Você sabe quem foi? Quem sabe aí? Me escreva aí, quem foi esse homem que mancou com a coxa? Muito fácil, né? Para quem lê a Bíblia, é muito fácil falar. Quero que você me diga aí, ó, quem foi. Não vou falar agora, vou ver se vocês vão colocar aí, né? O que a leitura bíblica de hoje terá a ver com o versículo em que nós lemos? Bem mais do que parece na leitura, o rei Salomão inaugura um novo templo, né, em Jerusalém, o santuário de Israel, e passa de uma barraca, porque até então era uma barraca, né, no deserto, sem lugar fixo para um edifício grandioso, que foi construído ali, um edifício grandioso, ouro, prata, tudo que você pensar de coisa linda, maravilhosa, foi feita para Deus. Não é? E a Bíblia fala, né? Sem lugar fixo para um edifício grandioso, vale a pena ler, né? E não apenas o trecho. Indicar aqui, mas também o que consta antes e depois. No versículo aqui, Jacó retornava com toda a família do estrangeiro. Deixa eu ver se alguém já colocou. Não colocou não ainda. Vocês não sabem quem foi o homem que mancou, não? Hã? Responda aí, mesmo. Eu dei um tempo para vocês aqui falar. Quem foi o homem que mancou? Hein? Jacó retornava com toda a família do estrangeiro para sua terra e acabaram de passar uma noite crítica em que teve um encontro até uma luta com Deus. Agora você já sabe quem é, né? Agora, se vocês colocar aí, todo mundo já sabe, né? Uma luta com Deus que ele teve, Jacó, lá no Peniel. Jacó, se você ler a história de Jacó, você vai entender que Jacó era um homem pacato. Ele tinha compromisso com Deus, era fiel. Mas teve que sair correndo de casa porque seu irmão Esaú queria matá-lo. Por causa de tudo que aconteceu, que ele vendeu, Esaú vendeu o direito de primogenitura, o tempo passou e chegou o tempo de que Jacó precisava abençoar o mais velho. O mais velho seria Esaú. Mas Esaú não era um servo de Deus
Esaú não tinha compromisso com Deus, mas o pai queria que fosse. Mas Deus, de antemão, lá atrás, já tinha avisado, né? Já tinha avisado a Rebeca que o mais novo, o mais novo, seria, que serviria o mais velho, que seria o Jacó, que iria ser o próximo da fila, ia ser o herdeiro, não é? Então, aqui a história é longa, né, meu irmão? Você vai ler na Bíblia, porque eu não vou contar agora não, tá? É uma história linda, eu fico fascinada quando eu começo a ler essas histórias, né? E aí, foi o tempo dele voltar, que ele já tinha casado com a Raquel, com a Lia, né? E agora, o seu irmão ficou com muita raiva e queria matá-lo. Quando o seu irmão ficou sabendo que ele estava voltando com a sua família, ele se preparou. 400 homens armados até os dentes para matar Jacó. Existia uma mágoa muito grande no coração de Esaú, porque Esaú acha que Jacó roubou a bênção, não é? Então, Jacó ele ficava muito triste, porque aí ele ficou sabendo que o seu irmão vinha marchando contra ele com 400 homens armados até os dentes, iria matar ele e todos que com ele estavam. E ele entrou nesse vale aqui, não é? Ele entrou no vale para orar. E aonde teve a luta com Deus. Porque Jacó precisava se despir daquele velho homem. Sabe, daquele homem que mentiu, daquele homem falso, daquele homem que enganou o irmão, tá entendendo? Aconteceu tudo isso. E Jacó precisava se despir, tirar aquelas vestes que ele tinha, né? De falso, ele precisava ter vestes novas. E para isso ele teve que entrar numa batalha muito grande com Deus. Foi muito grande. A Bíblia diz que ele lutou a noite toda. A noite toda ele brigou com aquele anjo que era próprio Deus. Até que o anjo queria ir embora, chegou a alva, né? Esclareou. E ele, eu tenho que ir embora. Não, você não vai embora antes de você me dê a minha bênção. Ele disse, não, eu vou embora. Ele disse, não, você vai dar a minha bênção. E o anjo tocou na coxa dele. E desconjuntou. Foi um grito só. E ele ficou mancando. E aí o anjo falou para ele, homem, você lutou com Deus, lutou como um príncipe. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Como príncipe lutaste e venceste. E Jacó venceu a grande batalha que durou a noite toda. Então isso mostra para cada um de nós que nós temos muitos maus costumes, muitas coisas erradas dentro de nós, que nós temos que batalhar para lançar tudo isso fora, irmão. Todas essas coisas de dentro de nós, temos que batalhar para tirar isso de dentro da gente. O mau humor, a pessoa que não leva desaforo para casa, qualquer coisa a gente está querendo brigar, ficamos irritados, querendo pegar no pescoço das pessoas quando elas nos ferem. Tudo isso são coisas da nossa carne, da nossa fraqueza terrena, carnal, que nós temos que vencer. E vestir novas vestes. Deus precisa nos dar umas novas vestes, mas para isso você precisa lutar. Ou você acha que as suas vestes vai ser trocada assim? Num piscar de olhos? Se você não tiver a vontade de pedir a Deus, Senhor, eu preciso trocar minhas vestes, essas vestes aqui que eu estou, esse mau humor, essa vontade de vingar, essa mágoa, esse ódio que eu carrego no coração há muitos anos, eu preciso trocar isso, Senhor. Eu não posso mais ficar com essa mágoa. Tem pessoas que são muito críticas, né? Opinam demais, não é? Reclamam demais. Então, são vestes velhas que você tem que abandonar, você tem que deixar, irmão. Porque senão você nunca vai alcançar
as bênçãos de Deus. Tá entendendo? E aí Jacó se levantou da sua batalha e foi encontrar, dividiu o grupo dele, um lá atrás, outro na frente, porque ele pensou o seguinte: eu vou esconder as minhas duas famílias, porque se ele vier e matar um grupo, mas tem um outro vai ficar salvo. Ele estava bem temeroso. Bem temeroso. E ele atravessou aquele val e foi de encontro com seu irmão. E seu irmão vinha vindo com 400 homens armados até os dentes, preparado para matar. Mas quando ele vinha e se encontrou Jacó vinha vindo e encontrou-se com o grupo. O Esaú desceu do cavalo com a sua espada, com tudo que ele tinha. E Jacó ali, né, mancando. Ele estava mancando porque o anjo feriu a coxa dele, estava mancando. E os dois se encontraram. Os dois irmãos. Foi uma coisa tão maravilhosa que Esaú, ele correu para perto do seu irmão e abraçou e chorou os dois junto ali. Irmão, foi uma glória. E ele pediu, e Jacó pediu perdão, me perdoe, meu irmão. Ele disse, não tenho nada de te perdoar. Deixe isso para lá, isso passou já, irmãos. Foi glorioso. Olha o poder que Deus tem para mudar uma situação. Quando você decidir a orar e a buscar a Deus, Deus tem um poder grandioso, não é? Para mudar uma situação. E mudou. Tanto que um ficou amigo do outro, meu irmão. Tirou a mágoa, o ódio, o ressentimento. Os anos. Ele disse, quem é esse povo que está aí? E aquelas ovelhas. O Jacó tinha mandado até presente para ele, as ovelhas e muitas coisas. Ele não quis, irmão. Antes, né? Aí agora ele falou assim, você me mandou umas coisas, mas não preciso não. Aí o Jacó, não, você precisa aceitar e eu estou te dando. Entendeu? Então, como Deus muda a situação de uma família, de uma empresa, de uma situação que aos olhos humanos é impossível. Deus entra quando você entra em batalha de oração. Não é uma oraçãozinha, não, irmão. É a batalha, irmão. É todos os dias. Todos os dias de joelho, todos os dias ali. É jejuando, é orando. É claro que tem que ser uma oração de acordo com a vontade de Deus. Naquele momento, Jacó, ele quis tirar dele as vestes velhas. Deus abençoe, irmã Terezinha. Então, aquelas vestes antigas e velhas, não estou falando das vestes, essas vestes físicas, não. Estou falando das vestes lá de dentro da alma, do coração. Mágoa, ódio, ressentimento, sofrimento, né? Sofrimento que você teve lá muitos anos atrás, sofrimento quando você era criança. Traumas, irmão, são traumas que acarretam o homem muitas vezes até no ventre da mãe. Tem pessoas que vêm desde o ventre com traumas, amarradas, prisioneiras de sofrimento e dor. E naquele momento, Esaú foi liberto. E Jacó vestiu as vestes novas. E todas aquelas vestes antigas foram arrancadas e foram-lhe colocadas vestes novas. Isso é lindo, né? É maravilhoso. E a Bíblia continua dizendo, a partir daí a sua vida é outro padrão, né? Portanto, ambos os textos tratam de transição e termina uma etapa e começa outra, e bem diferente. Nos dois casos, a presença, a interferência de Deus tem um papel decisivo e isso levanta mais pontos em comum. Uma das marcas desse encontro com Deus foi a humilhação. Jacó saiu de lá mancando e a partir de então ele não correria mais por aí como queria. Mas a lesão da coxa o lembraria sempre da sua dependência de Deus. Meu irmão, o Jacó saiu ali com a coxa mancando e sempre para ele nunca mais esquecer daquele episódio que ele teve.
Há coisas e marcas que ficam na nossa vida quando nós oramos, para que a gente nunca esqueça de Deus, que Ele sempre é misericordioso. Porque as pessoas recebem bênçãos gloriosas, irmão, já vi paralítico andar, já vi cego ver, e muitas desses nunca se firmaram a vida com Deus, irmão. Nunca. Eu já vi pessoas sair do pó e da cinza. Cadê que elas permanecem na presença de Deus? Não permanecem. Então, o milagre não é tão importante como a vida da pessoa com Deus, a experiência que ele tem com Deus. Né? E na sequência aqui nos fala de Salomão, já Salomão admite, na sequência do texto, no versículo 18, que toda a glória daquele edifício é bem precária diante do Senhor. Jacó reconhece a nova chance que Deus lhe dá e Salomão expõe sua confiança na misericórdia de Deus sobre si e o seu povo. E na inauguração do templo, Deus se manifesta logo depois da forma visível e impressionante para Jacó. Né? Impressionante para Jacó. Seguiu com a novidade e a reconciliação com seu irmão. E algo menos espetacular, mas marcante pela restauração da vida que Deus proporciona. Todos nós passamos por transições na vida. Termina uma etapa e começa outra bem diferente. A forma disso pode ir de festa, de traumas, mas reorienta a nossa trajetória para tais momentos. Não seria então uma boa receita aprender com Jacó e Salomão? E entregar o passado a Deus com humildade e receber o futuro dele confiando na sua misericórdia, irmão? Humilham-se diante do Senhor. Humilhem-se diante do Senhor e a ele vos exaltará. Tiago 4:10. Veja quanta coisa, quanta experiência Jacó teve, quanta experiência Salomão teve, e é isso que tem que acontecer conosco, querido irmão. Que nós temos que ter experiência com Deus. Temos que aprender, irmão. Não é só você ler um livro, ler um versículo. Irmão, isso não é suficiente. Você tem que ter uma experiência. Você tem que entrar em batalha com Deus. Quando você está querendo alguma coisa na sua vida, quando você quer se formar na faculdade, você quer estudar. Para você se formar, irmão, na faculdade, você tem que estudar pelo menos, no mínimo, 4 anos ou 5, dependendo daquilo que você vai fazer. Tem outras que até 10 anos. Para estudar, você tem que se esforçar, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que ficar mais ou menos até de noite, madrugada, fazendo exercício, né, estudando, se esmerando, para quando chegar no outro dia que você vai fazer a prova, você tem como fazer aquela prova, porque você estudou, você se esforçou. Eu estava falando ontem, já está na hora de orar, que existe uma coisa que eu tenho notado e vejo que todos os dias a gente tem notado isso. Tem pessoa que nasce com dom nato, dom de tocar, já nasce com dom mas canta, né? A pessoa tem aquela facilidade de cantar, de tocar, né? Eu tenho na minha família pessoas, né? Meus netos sabem tocar muito bem. E tem pessoas que nascem, é nato. Colocou a mão sobre o teclado, ou colocou sobre o violão, e ali ele já toca, ele toca. Por quê? Porque é um dom nato, é um dom que ele já nasce com ele. Mas, geralmente, eu não estou falando todos. E tem também aqueles que nascem sem o dom e ele quer se esmerar, ele quer se esforçar para ele aprender a tocar, aprender a cantar. Ele se esmera, ele faz estudo, ele faz curso, ele faz um monte de coisa, né? Para ele aprender. E ele aprende também porque ele se esforçou. Ele não tinha o dom, mas ele se esforçou até ele conseguir tocar ou cantar. E eu tenho
percebido que as pessoas que nascem com dom nato, já nasce com ele não dá muito valor. Não dá muito valor. Porque é um dom que veio de graça, né, irmão? É um dom que veio de graça. Chegou, pôs a mão no teclado já sabendo tocar. Ele não se esforçou para aquilo, ele não dá muito valor. Eu conheço pessoas que sabem tocar divinamente, dom nato. Mas cadê que eles estão fazendo isso para a glória de Deus, para o reino de Deus? Não, irmão, estão nem aí. Sabe tocar, sabe cantar, mas não faz, não canta. Por quê? Porque ele não dá valor, ele não se esmerou, ele não se esforçou, ele não procurou aprender ali. Entendeu? O meu filho Tiago, não sabia cantar, não sabia tocar, mas ele aprendeu só 2 notas. Dó, ré, parece, eu não sei qual é as 2 notas. E ele ficava o dia inteirinho naquele violão, dan, 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 dan. Eu falava, meu Deus do céu, tem que aguentar, né? Quando foi na bateria, a mesma coisa, aquela bateria, pá, 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 né? E ele aprendeu, porque ele buscou, ele se esmerou, ele fez força. E hoje ele canta, hoje ele toca qualquer instrumento que tiver. Porque ele se esforçou. E ele vai atrás, ele quer aprender. Agora, aqueles que têm o dom nato, muitos deles, eu não digo todos não, porque tem alguma exceção, né? Tem alguns irmãos aí que tem o dom nato e faz a obra de Deus e canta para Jesus, né? Mas a maioria, irmão, não dá valor. Sabe cantar, sabe tocar, mas não dá valor, porque veio de graça. Tudo aquilo que vem de graça não tem valor. A pessoa não dá valor. Mas quando a pessoa busca, se esforça, vai atrás, ela dá valor. Então, a mesma coisa na vida espiritual também. Entendeu? Quando você quer uma bênção maior na sua vida, quer uma bênção maior, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que fazer que nem Jacó. Tirar essas vestes novas, porque, na verdade, nós, seres humanos, somos muito fracos espiritualmente, né? Muitos fracos, qualquer coisa, estamos caindo, estamos escorregando. Porque vivemos no corpo físico que luta contra o nosso espírito e não quer fazer o que o nosso espírito quer. Então é difícil. Então você tem que orar, senão você não ora, senão você não busca. E eu vejo muitas pessoas na igreja, que chegam na igreja, irmão, somente com uma oração. Deus faz um milagre extraordinário na vida dele, que eu fico assim, cai até o buteado dos bolsos, como diz o gaúcho, né? Como que essa pessoa recebeu esse milagre extraordinário? Eu vejo milagre acontecer em Araxá, irmão, extraordinário. E a pessoa não ficar junto, não ficar na igreja, não buscar a Deus. Tá entendendo? E outras pessoas oram, buscam, jejuam, e aquela dificuldade. Pastor, ore por mim. Pastor, estou orando, estou buscando aquela dificuldade, né? Irmão, não é fácil não, mas você tem que se esforçar. Aqueles que recebem o milagre de graça não dá valor, mas aquele que se esmera, aquele que busca, quando o milagre chegar, irmão, vai ser tão grandioso, tão poderoso, irmão, o milagre de Deus virá acompanhado com a salvação, virá acompanhado com o galardão no reino do céu, que será grande. Esse que vem de graça aí não tem galardão não, tá? Os galardão só vai vir para aqueles que se esmeram, para aqueles que trabalham, para aqueles que se esforçam. Quem não se esforça não tem galardão para ele, não. No reino celestial vai ter os galardão. E os galardão só vão dar para essas pessoas que se esforçam, que trabalham, né? Então é isso aí. Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos pela tua palavra. Espírito Santo, vá de encontro a este homem, essa mulher, essa pessoa que está conosco hoje. Derrama sobre ele, Senhor, a tua unção e teu poder. Ouve a oração desta mulher. Ouve a oração desta irmã. Abençoa a Mônica, abençoa a Terezinha. Abençoa, Senhor,
cada um dos teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Manifeste sobre eles a tua glória, teu poder, curando, libertando, restaurando. Abençoa também a Marluce, todas as pessoas que estão aqui conosco e aqueles que vão chegar depois. Atende o teu clamor e a tua oração, repreende toda doença, toda enfermidade, toda dor, toda angústia, toda tristeza, todo sentimento contrário, negativo, eu ordeno que vá embora, saia, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, coloque as tuas mãos, entra, opera dentro desta casa, nesse apartamento, nesta loja, queima, destrua toda obra de inveja, de macumba, de feitiçaria. Pai, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra espíritos e demônios e potestades, e em nome de Jesus eu ordeno que todo este mal saia, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Opera de dentro para fora. Vai operar nos ossos, vai operar nos nervos, vai operar na coluna, vai operar nos braços, vai operar no estômago, vai operar nos rins, no intestino, nas vias urinárias. Pai, que o Senhor abençoe, que essa diabetes desapareça. Normaliza o sangue, normaliza, Senhor, as batidas do coração. Tira essa pressão alta, normaliza essa pressão em nome de Jesus. Toda dor de cabeça constante. Em nome de Jesus, Senhor, tira essa confusão. Tira, Senhor, esse espírito de perturbação na sua mente, no seu subconsciente. Saia em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós agradecemos a Ti pelo seu grande amor e bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe, querido, e até logo mais. Às 2h da tarde estaremos aqui. Estaremos na nossa igreja, na rua Antônio Cândido Borges 206. Estaremos esperando por você às 2 da tarde até às 8h da noite. 7h30, 8h estaremos ali atendendo você, tá bom? Esteja conosco do dia de hoje, quarta-feira. E amanhã é o tratamento, aliás, o culto da cura interior, que é o complemento da cura interior, tá bom? E será bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe, irmãos. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Se você quer ser um parceiro, uma parceira do Projeto Mil Almas, ligue para nós. Pastor, eu quero ser um parceiro. Você vê a pessoa que Deus falou com ela, irmão. Ela teve uma visão, Deus dizendo para ela, olha, é para você ser parceira. Eu estou chamando você para ser uma parceira do projeto Mil Almas para Cristo, com o pastor Francisco, pastora Josi. O Senhor foi assim, claro com ela, para ela não ter dúvida, não é? Deus é Deus de glória, irmão. E todos aqueles que obedecem, fazem, Deus opera milagre, Deus abre porta, porque para Deus não existe nada impossível. Quando Ele desperta uma pessoa, porque Deus tem algo grande para fazer na vida daquela pessoa, tá? Então, se você sentiu o desejo, vontade, o chamado para ser um parceiro, uma parceira do Projeto Mil Almas, ligue para nós aí no cabeçalho do Facebook, tem o nosso telefone, tá? Você que quer, deseja mandar uma oferta, também tem um Pix. E o nosso telefone é o 99909-9218. Que Deus abençoe a irmã Lúcia, que entrou agora, irmã Lúcia. Tá bom? E veja aí a live desde o início, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa irmã Lúcia lá de Araxá, sabe? Ela é a diretora lá da Associação do Amor, que a gente tem sempre falado aqui. Que Deus abençoe a vida dela, a família, que Deus abençoe tudo, porque o nosso trabalho aqui não é em vão. Que o Senhor venha abençoar, curar, libertar e restaurar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Envie aí para os seus amigos, compartilhe a live, compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais e deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus tratar da sua família, dos seus filhos, deixa Deus tratar, tá bom? Que Deus abençoe e até logo mais. Daqui a pouquinho tem o tratamento da cura interior que inicia 2h, que vai até 8h da noite, estaremos ali atendendo cada irmão que chegar no nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Bom dia, Espírito Santo.